Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos de volta com a série Apocalipse Sinal, áudio de número 20, mais um adendo, tá bem? Ao anticristo, tá bem? Então nós iremos finalizar o assunto do áudio anterior e acrescentar mais umas informações a respeito do anticristo e do seu reino, tá bem? Que se encontram lá no livro de Daniel, capítulo 7, tá bem, meus queridos? Então vamos lá, no áudio anterior, o pastor falou sobre as 70 semanas de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, não é? Nós lemos que o anjo Gabriel deu até as datas para Daniel a respeito do início da grande tribulação, tá bem? E do final do plano de Deus para o povo de Daniel, ou seja, Israel. Então nós vimos lá que o texto diz que as 69 semanas começariam a contar a partir da ordem do rei Altaxerxes, liberando o povo judeu para voltar à sua terra e reconstruir Jerusalém e o templo. Isso ocorreu em 14 de março de 445 antes de Cristo, até o dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, tá bem, queridos? Então, até esse dia deu 476 anos mais 24 dias, tá bem? Ou seja, um total de 69 semanas. Tá certo, meus queridos? E essa conta é feita da seguinte forma: 69 semanas, ou seja, 69 vezes 7 vezes 360, porque cada semana era 7 anos e cada ano 360. Então, meus queridos, o anjo Gabriel deu até a data certinha, meus queridos, quando o Messias ia entrar em Jerusalém. Jesus ia entrar em Jerusalém. Ficou muito claro isso. E logo depois que ele disse, não é? Lá em Daniel capítulo 9, versículo 20 em diante, tá bem? Diz assim, olha, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então, meus queridos, o anjo, não é? Até diz que logo em seguida o Messias seria tirado, ou seja, morto. Tá bem? Então, meus queridos, e aí depois ele fala, né, do início da última semana, ou seja, da 70ª semana, que o novo príncipe, um príncipe do mesmo povo que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, ou seja, um príncipe romano, surgiria, firmaria um concerto com Israel e com muitos por uma semana, e na metade da semana quebraria o acordo e perseguiria o povo de Deus e Israel também, tá bem? Então, meus queridos, essa profecia do capítulo 9, ela é bem clara, não é? Agora eu quero mostrar uma outra para vocês de Daniel capítulo 7, tá bem, meus queridos? Para vocês entenderem um pouco melhor da onde surge o anticristo, para vocês ficarem de olho, tá bem? Para vocês ficarem bem atentos, tá certo? Então, Daniel capítulo 7 diz assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão de noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes
diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia, e olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Continuando. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio, tá bem? Sobre a terra. Meus queridos irmãos, até aqui o Senhor mostra para Daniel 3 grandes impérios que existiriam. Então, o primeiro, que era como leão, é da Babilônia, aonde ele se encontrava. O segundo, tá bem? Como urso, era o Império Medo-Persa, tá bem, meus queridos? Império Medo-Persa. E o terceiro, semelhante o quê? O terceiro, tá aí, olha. Semelhante a um leopardo. Versículo 6. É o Império Grego, irmãos. Tá bem? Aí no versículo 7, Deus mostra para ele o próximo império, que é o Império Romano, tá bem? Olha, depois disso eu continuava olhando na visão da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorará e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. 10 pontas é 10 chifres, irmãos. Tá bom? São 10 reinos. Estando eu considerando as pontas, tá bem? Ou seja, os 10 reinos, eis que entre elas subiu outra ponta pequenininha, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava blasfêmia. Então presta atenção, aqui o Senhor mostra para Daniel que do quarto reino, que é do Império Romano, surgiria uma ponta pequena entre as 10 outras pontas. Então, ou seja, assim, ó, um reino pequeno surgiria no meio dos 10 reinos que já existiam, tá bem? E aí, conforme ele crescia, ele arrancou 3 reinos ou 3 pontas, tá bem? Versículo 9: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Tá bem? E quando, versículo 12: E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Irmãos, filho do homem, quem tem esse título? Jesus. Então Daniel viu, né? Viu o Apocalipse, meus queridos. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas lhe servissem. O seu, o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Ele viu também o milênio, meus queridos. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis
que se levantarão da terra. São reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Aí depois desses 4 reinos, veriam o reino do Altíssimo e os santos, não é? Tomariam posse dele. No versículo 19, Daniel diz: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíam 3, daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava blasfêmias, e cuja aparência era mais firme do que as das suas companheiras. Tá bom? Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Meus queridos, igualzinho está escrito no livro do Apocalipse, que o anticristo fará guerras aos santos e irá vencê-los aqui na terra. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino milenar, tá bom? O milênio. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Meus queridos, este reino é o reino da grande tribulação, tá bem? Que pisará a terra, que fará ela em pedaços. E é esse reino que o anticristo, aquela pontinha pequena que surgiu entre as 10 pontas, vai tomar conta, tá bem? É esse reino aqui que a besta que subiu do mar vai governar. E olha o versículo 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então, meus queridos, olha que interessante, tá bem? No versículo 24, o anjo deixa bem claro, né, para Daniel: olha, as 10 pontas são 10 reinos, vai se levantar 10 reinos na terra, tá bem? No mesmo lugar aonde o Império Romano existia, ou no caso de Daniel vai existir, no nosso caso existiu há 2000 anos atrás, tá bem? Então vai se levantar 10 reinos nessa região, e dentro desses 10 reinos vai surgir uma ponta pequena, um reino pequeno, que irá abater, que irá, não é, guerrear contra 3 reinos, e irá tirar eles, arrancar eles, não é, dessa federação, dessa união de reinos, tá bem? E diz que ele é diferente, né? Por quê? Porque ele é diferente. Olha, porque ele é muito audacioso, tá bem? Ele profere palavras contra Deus, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Então, ele irá mudar todas as leis, meus queridos. Ele irá mudar todas as coisas para governar, para perseguir Israel e para perseguir a igreja, né? Ou a igreja não, que a igreja não está aqui, mas aqueles que ficaram no arrebatamento, ele irá perseguir. Ele vai criar leis para perseguir, meus queridos. É isso que o texto está dizendo, tá bem? Mas no versículo 26 diz assim, ó: mas o juiz estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluias, glória a Deus. Então, meus queridos, vocês viram aí, tá bem? Vocês viram? Então, deixa eu explicar o que a profecia diz. A profecia diz que nos últimos dias,
que o último reino na história da humanidade, ele surgiria no mesmo lugar, não é, que existiu o reino, o Império Romano. Aonde é? Na Europa, meus queridos. Tá bem? Ali entre a Itália, entre a Espanha, entre a França, entre a Alemanha, tá bem? Todos aqueles países ali faziam parte, tá bem? Do antigo Império Romano. Então, a profecia diz o seguinte: que nos últimos dias surgiria esse quarto império, seria terrível, o pior de todos. E ele surgiria como? Simples. 10 pontas, 10 reinos. Então, eles surgiriam como 10 reinos. E foi assim que surgiu, tá bem? A comunidade europeia. Tá certo? Foi assim. Reuniu-se 10 nações e formou-se a comunidade europeia. Tá bem? Que é a zona do euro. Tá bem? Mas aqui diz que o anticristo vai surgir desta comunidade. Tá bem? Então, de repente, vai surgir um novo líder na comunidade europeia, vai tirar 3 reis ou 3 nações da comunidade europeia e vai dominar as outras nações e irá reinar no mundo. Tá bem? Este é o último animal terrível com dentes de ferro, tá bem? Unhas de metal, tá bem? Então, meus queridos, é muito claro, tá bem? A origem do reino do anticristo, tá bem? É na comunidade europeia, tá bom? São nações europeias que vão se reunir, 10 nações, tá bom? Olha só que interessante. Esses dias atrás, eu não me lembro o dia que foi, mas o Emmanuel Macron, ele já tem as 10 nações. Ele já está conversando com as 10 nações. Ele quer, não é, fundar um só exército de 10 nações. Então, meus queridos, nós estamos vendo diante dos nossos olhos a formação do último império que Deus falou, que logo depois viria o quê? O milênio. Viria o reino de Deus, o milênio aqui na terra, os 1000 anos de paz. Tá bem? Então você está vendo diante dos seus olhos surgir o último império, tá bem? E o anticristo será um líder deles, um rei deles, e será o ponta pequena, diz o texto, ou seja, será o príncipe, né? O príncipe ou o rei de uma nação bem pequena dentro da comunidade europeia. Nós não sabemos ainda qual é, tá bem? E ele é chamado de ponta pequena, mas depois ele cresce, derruba 3 reis e assume a liderança dos demais que ficaram, os outros 7, aí forma 8, tá bom? Aí os outros 7 dão todo o poder para ele e aí ele estabelece o último império. É o Império Romano renascido, tá bem? Então, quando isso ocorrer, começa a grande tribulação. Mas nós já estamos vendo os preparativos, tá bem? Deixa eu te falar uma outra coisa para te ajudar, tá bem? Eu me sinto muito à vontade falando isso para você, porque eu me sinto responsável, né? Eu estou preocupado com aqueles cristãos que irão ficar, que não irão subir no arrebatamento e irão ficar aqui. Eles precisam entender o que está acontecendo e abrir os seus olhos antes que seja tarde, tá bem? Você já ouviu falar da nova ordem mundial, da agenda global? Preste atenção nas reportagens, principalmente quando os presidentes estiverem conversando, falando, não é? Dando entrevista e, e os ministros também, tá bom? Principalmente Emmanuel Macron, tá bem? Biden, é, os presidentes aí das grandes nações, tá bem? Eles vão falar muito na nova ordem mundial. O que você mais vai ouvir a partir de agora é a tal da nova ordem mundial. Então, a nova ordem mundial, ela tem uma agenda global, ou seja, um plano de ação que iniciou-se para ela em 2021 e até 2030 tem que ser implantado, tá bem? E como é que surgiu essa agenda? Surgiu da seguinte forma:
com a mesma proposta, meus queridos, a mesma proposta da comunidade europeia, de unir as nações na comunidade europeia. Não é? O pano de fundo, não é? A ideia de fundo é trazer esse quarto reino, é trazer o anticristo. Então, como que surgiu? Surgiu da seguinte forma: o Fórum Econômico Mundial, ele é financiado por mais de 1.000 empresas que são membros, tá bem? São instituições globais e cada uma delas são bilionárias, tá bem? Tipo a Apple, o Facebook, a Microsoft, a Amazon, o Google e tantas outras bilionárias, tá bem? Então, foram esses bilionários, essas empresas membros que tiveram essa ideia, tá bem? Foi criado em 1971 e tornou-se um evento mundial, mega global, tá bem? Eles se reúnem todas as vezes lá em Davos, na Suíça, tá bem, meus queridos? E é uma elite de mega empresários, bilionários, né? Eles acreditam terem as soluções técnicas e racionais para os problemas do mundo. E na verdade também eles querem mais poder. E eles sabem que a comunidade europeia e o mundo estão em busca de um líder mundial. Então, eles querem, né, estarem no meio, né, desse novo governo. Eles querem fazer parte dessa nova liderança, tá bem? Então, eles trabalham com esse propósito também. Então, eles formulam políticas globais, planos globais. Abertamente, irmãos, eles defendem um plano intitulado, chamado de O Grande Reinício, ou seja, The Great Reset, com a explícita intenção de criar um novo governo, não é? Uma nova maneira de governar. Ela é chamada de tecnocracia global. Quem chama de tecnocracia é esses bilionários, meus queridos, tá bem? Que são racionais e técnicos e que querem resolver, entre aspas, os problemas do mundo. Na verdade, eles querem mais poder, tá bem? O carro-chefe do fórum é a reunião anual realizada todos os anos no final de janeiro em Davos. A reunião é realizada em um resort lá nos Alpes Suíços e reúne os CEOs de todas as empresas membros do fórum, mais de 1.000, né? Assim como políticos selecionados, representantes acadêmicos, ONGs, líderes religiosos e a mídia. Nessa nova ordem mundial organizada por uma tirania digital, virá com um abrangente e astuto sistema de crédito social. O que é um sistema de crédito social? A República Popular da China já é pioneira nesse método de vigilância e controle de indivíduos, tá bem? Para o indivíduo, sua identidade seria reduzida a um aplicativo ou chip que registra praticamente toda a sua atividade pessoal. Para obter alguns direitos individuais, como viajar, né, para um determinado local, a pessoa terá de contrabalançar esses privilégios aparentes com sua sujeição a uma rede de regulamentações que define em detalhes o que vem a ser um bom comportamento, o qual deve ser considerado benéfico para a humanidade e para o meio ambiente. Por exemplo, durante a pandemia, esse tipo de controle se estenderia desde a obrigação de usar máscara e praticar o distanciamento social até as vacinações compulsórias para poder se candidatar ao emprego ou viajar. Então significa que esse sistema de crédito social que o Fórum Econômico Mundial quer trazer para a humanidade e a China já utiliza, eles vão te vigiar 24 horas por dia. E se você não obedecê-los nos mínimos detalhes, você vai perder crédito, você vai perder direitos, você não vai poder, por exemplo, se candidatar a uma vaga, você não vai poder viajar, não é? Então, se você não usar máscara, você vai ser prejudicado. Então, eles querem trazer isso para o mundo, tá bem? Agora, falando da agenda, o plano para uma revisão e uma reforma geral é a criação de uma elite, políticos e mega empresários e sua comitiva intelectual que costumam se reunir lá em Davos, tá bem, meus queridos? Então eles têm uma engenharia, um plano social, tá bom? E se chama de Grande Reinício, tá bom?
No entanto, vale ressaltar que a ideologia do Fórum Econômico Mundial, então presta atenção, essa ideia de engenharia social, tá bom? Do grande reinício, tá bem? Que é o The Great Reset, tá bem? Não é uma ideia, meus queridos, de direita ou de esquerda, progressista ou conservadora, fascista ou comunista. Não, ela é tecnocrática. Partiu desses bilionários, desses megas bilionários ou big techs que querem dominar o mundo. Eles querem mais poder ainda, tá bem? Então eles querem um mundo melhor, entendeu, meus queridos? E eles vão fazer de tudo para que esse mundo se torne melhor, tá bem? Então eles estão com essa ideia desse grande reset. Daqui a pouco eu te explico o que que é, tá bom? Então, ó, nas últimas décadas, o consenso que surgiu nas reuniões anuais de Davos é de que o mundo precisa de uma revolução e que reformas sempre demoram muito tempo. Os criadores da nova ordem mundial declararam o coronavírus uma pandemia. Foi útil para promover a agenda de seu grande reinício. Então, meus queridos, eles estão aproveitando a pandemia, o coronavírus, eles estão até alimentando esse vírus, né, dando mais vida extra para eles, tá bem? Para implantar a agenda, tá bom? E agora eu vou ler para vocês qual que é a agenda, qual que é o plano para ser implantado até 2030. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você ver que está tudo preparado para que o anticristo surja, tá bem? Mas ele só pode surgir quando o Império Romano, não é, ressurgido das cinzas, tá bom? Ele também seja estabelecido. Ou seja, vamos ver a agenda? Então, olha só. O primeiro item da agenda deles é estabelecimento de um único governo mundial. Ou seja, um líder mundial que dê ordem a todos os demais e dite as regras a todos os demais. Uma moeda única mundial, tá bom? Não monetária, não em dinheiro vivo, não em papel, né? Não em moeda que nós conhecemos de metal. Banco Central Mundial Unido, um Exército Mundial Unido. Você vai reparar que o Macron fala muito nisso, olha, ele fala muito num governo mundial, ele fala muito também no Exército Mundial. Fim da soberania nacional, ou seja, os países vão ter reis, vão ter presidente, mas quem vai mandar é o líder geral da comunidade nova, do último reino da história da humanidade, tá bem? Que é terrível, como a visão de Daniel. Cancelamento da propriedade privada, abolição da instituição da família, redução da população mundial, controle sobre crescimento e densidade populacional. Isso já existe na China, assim também como o cancelamento de propriedade privada já existe na China, tá bem? Múltiplas vacinações obrigatórias com o propósito de controle populacional, renda básica universal, implantação de um microchip no corpo humano para a capacidade de fazer compras, pagar, viajar, implementação de uma classificação de rede social, como na China, de controle, tá bem, meus queridos? Através do 5G. Por isso que a China, né, tá fazendo de tudo para implantar o 5G deles aqui no Brasil. O governo também assumir o direito de criar os seus filhos em escolas privadas, universidades e outras instituições, tá bom? Então, concentração de pessoas em uma zona especial em cidades pequenas. Então, isso já ocorre na Argentina. Por exemplo, quem não quiser se vacinar vai ser isolado numa, desculpa, numa cidade pequena, quem não quiser usar máscara, quem for cristão, igual na Segunda Guerra durante o Holocausto, que os judeus foram presos em guetos. Pois bem, meus queridos, é isso que eles vão fazer, tá bem? Então, eu citei aqui alguns planos da agenda, tá bem? Existem outros, mas esses são os mais importantes. Então, aqui, meus queridos, eu encerro esse áudio e deixo você muito ciente que o projeto para tanto a fundação desse último reino, Império Universal, que vai renascer das cinzas aí do Império Romano que existiu, tá bem? Dos Césares,
que vai ser lá na comunidade europeia, entre 10 nações, é ali que vai surgir o império do anticristo e é ali que ele vai surgir, tá bem, meus queridos? E lembrando que ele é diferente de todos os príncipes, de todos os reis e de todos os líderes, tá bem? Porque fala muita blasfêmia contra o Altíssimo. Nunca esqueça isso, tá bem? E vai falar muito em paz e também em governo mundial e também em moeda única e principalmente religião única também, tá bem? Sobre a religião única, nós vamos falar no próximo áudio. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.